No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a linha do tempo das políticas de saúde no Brasil, começando pela ditadura, depois indo para a década de 80 e depois 90, e assim terminando no SUS, nosso Sistema Único de Saúde, nos dias atuais. João Goulart, último presidente antes do golpe de 1964, tinha como objetivo as reformas de base, dentre as quais destacam-se a reforma agrária, fiscal, urbana, administrativa, mas ainda da saúde. A ditadura civil-militar teve sua ascensão fortalecida pelo apoio das entidades civis, diante do pretexto da iminente ameaça comunista, sendo o período caracterizado pela primazia aos interesses burgueses e militares, à medida que a população comum vivenciava roxos salariais, censuras e torturas. Dessa forma, a saúde não era vista como um direito, uma vez que, para a política em vigência, o enfoque era o incentivo à iniciativa privada. Além disso, salienta-se que somente quem tivesse carteira assinada teria direito à assistência médica pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS, criada em 1974. As pessoas que não cumpriam esse requisito buscavam atendimento em instituições filantrópicas ou privadas, enquanto os mais pobres eram tratados como indigentes. A maioria dos atendimentos fornecidos pelo INAMPS era feito por instituições privadas, as quais não eram submetidas a quaisquer tipo de fiscalização dos serviços ofertados, evidenciando a corrupção do período, mas também a percepção do governo em questão. A saúde era um negócio lucrativo. Paralelamente, o aumento do êxodo rural, acrescido do crescimento acelerado e desordenado urbanos, implementou-se um incremento de doenças e da mortalidade infantil. Ademais, destaca-se a intensidade da atividade de movimentos populares, formados por trabalhadores, estudantes e profissionais da área da saúde, reivindicando a construção de centros de saúde, creches, bem como serviços de saúde essenciais e acessíveis a todos. No recrudescimento da censura, sobretudo nos anos de chumbo, houve a tentativa de abafamento da epidemia de meningite iniciada em 1974. O negacionismo militar ocasionou o atraso na vacinação em virtude da demora para a compra das vacinas. Na década de 80, a principal assistência médica era desenvolvida pelo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que beneficiava apenas os trabalhadores de carteira assinada e seus dependentes. Sendo assim, eles não atendiam a todas as camadas da sociedade. Essa parcela da população que não era assistidos só tinha o apoio de instituições filantrópicas, como, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia. Porém, por mais que o INAMPS fosse restrito a algumas pessoas, as ações de promoção à saúde e prevenção de doença, como a vacinação e o controle de endemias, eram de acesso universal, promovido pelo Ministério da Saúde. Contudo, no meado dessa mesma década, o INAMPS passou a sofrer uma crise e, por isso, adotou uma série de medidas que aproximavam ainda mais de uma cobertura universal de clientes, dentre as quais se destaca o fim da exigência da carteira de assegurado do INAMPS, para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública. Esse processo teve seu ápice com a instituição do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, implementado por meio de celebração de convênios entre o INAMPS e os governos estaduais. Com a crescente crise de financiamento do modelo de assistência médica da Previdência Social e a grande mobilização política dos trabalhadores da saúde, dos centros universitários e dos setores organizados da sociedade, foi um ponto de inspiração para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual se debateu 3 temas principais: a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial, que apontou a necessidade de mudança no sistema de saúde brasileiro. Com isso, podemos verificar que começava a se constituir no Brasil
um sistema de saúde com tendência à cobertura universal, mesmo antes da aprovação da Lei 8080, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que na Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Na década de 90, as campanhas de vacinação se intensificaram e com isso foi possível erradicar a poliomielite, por exemplo, que causa a paralisia infantil. Também doenças cobertas pela vacina tríplice, como a difteria, a coqueluche e o tétano, principalmente o sarampo, que não foi erradicado, mas teve a sua incidência diminuída consideravelmente, e a BCG. Desde a década de 80, alimentos não convencionais, como os de mistura, foram ofertados para melhorar o estado nutricional, especialmente de gestantes, nutrizes e crianças de baixo peso. Apesar dos resultados bastante satisfatórios e o ganho de peso das crianças, na década de 90, a comunidade científica avaliou os componentes desses alimentos e não achou evidências de que esse avanço vinha deles. Na verdade, o declínio da desnutrição e da mortalidade infantil no Brasil vinha da melhoria do saneamento básico, do acesso da população às ações básicas de saúde, do acompanhamento do crescimento do desenvolvimento infantil, controle de doenças diarreicas, utilização do soro caseiro, vacinação e incentivo ao aleitamento materno, maior cobertura do atendimento pré-natal e efetividade de alguns programas sociais. Além disso, nessa época houve campanhas para doenças transmitidas por vetores, como a cólera e a dengue, sendo elas de amplitude nacional, passando nas televisões, nos jornais e nas unidades de saúde, sendo utilizadas até hoje. SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado pela Constituição de 1988, na qual é influenciada pelas leis 8.080 e 8.142, sendo feito por ações que abrangem os níveis municipais, estaduais e federais, mas também pode ter a participação da esfera privada, porém de maneira complementar, onde a mesma deve estar alinhado com os princípios do SUS e também ser uma instituição sem fins lucrativos. Alguns princípios do SUS. O princípio da universalidade afirma que todas as pessoas devem ser atendidas. O princípio da integralidade busca colocar que os clientes, ao serem atendidos, devem ser feitos de maneiras que observem o indivíduo como inteiro, na qual os aspectos psicológicos, físicos e sociais devem ser considerados. O princípio da equidade busca trazer a ideia de justiça e igualdade social, ou seja, as pessoas vão ser atendidas de acordo com as suas necessidades. Princípio da descentralização, ou seja, as instituições municipais, estaduais e federais vão ter a sua parte nas ações do SUS. O município cuida da ação do município, o estado cuida dos problemas do estado e o federal cuida dos problemas da esfera federal. O último princípio do SUS é o princípio da participação social. Esse princípio ele vem com o intuito de que a própria população ela possa participar da construção do SUS e assim ter um bom serviço de saúde. A participação social ela pode ocorrer de várias formas, contudo, duas delas estão expostas na Lei 8.142 de 1990, que são as conferências de saúde. Elas ocorrem a cada 4 anos e nessas conferências representantes locais, como sindicatos, igrejas, eles se reúnem e discutem como está a saúde da população naquele momento, e ali ocorre discussão de como podem ser melhorados e tal os serviços de saúde. A outra forma de participação social são através de conselhos de saúde, que ocorrem em várias instâncias: a local, a municipal, a estadual e a federal.